Olha, gente, nessa série que nós estamos realizando sobre a Justiça Federal pede a palavra, hoje eu tenho a gratíssima satisfação de ter aqui um amigo meu, juiz federal da primeira vara da seção judiciária de Pernambuco, Roberto Vanderlei Nogueira. Roberto, como vocês sabem, é mestre, doutor, professor da Faculdade de Direito do Recife e da Universidade Católica de Pernambuco, inclusive do PPGD, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, que já tem quase 15 anos. Muito obrigado, Roberto, por ter atendido ao meu convite. Obrigado a você. Estou aqui à sua disposição. A primeira indagação que eu faço ao Roberto é o seguinte: Roberto, por que o concurso de juiz federal? E antes de fazer o concurso de juiz federal, qual foi a tua trajetória profissional? Bom, eu me tornei magistrado aos 24 anos de idade, no ano de 1982. Fui juiz do estado de Pernambuco. E depois de ter enfrentado grandes desafios, dos quais eu desconhecia inteiramente, conquanto os livros não indicavam nem sugeriam as vicissitudes pelas quais nós temos de atravessar no nosso cotidiano, no nosso ministério judicial, e também porque não vi nem divisei um suporte, vamos dizer assim, funcional e até mesmo pessoal da parte do tribunal a cuja autoridade eu estava vinculado para garantir a plena efetividade da minha jurisdição, e outras questões também de ordem administrativa interna, quanto à incompreensibilidade dos modos de eleição para as diversas promoções. Eu não entendi exatamente em que consistia o critério de mérito, e eu resolvi sair. Então você foi juiz do estado de Pernambuco. Sim. Por quanto tempo, Roberto? Eu fui de, salvo engano, outubro de 1982 até fevereiro de 1988, quando migrei para a Justiça Federal. Perfeitamente. Então foi o seu primeiro cargo público, o de juiz do estado de Pernambuco? Quando eu era estudante de Direito, eu me aventurei num cargo serventuário da Justiça, quer dizer, do Tribunal de Justiça. Eu fui arquivista do Tribunal de Justiça por pouco mais de 3 meses. E quando eu me dei conta de que não poderia obter o registro na OAB sequer como estagiário, eu vi que já tinha feito o que deveria fazer naquele ambiente. Aliás, eu li muito, né? Muito processo velho, certo, alfarrábios assim, antiquíssimos, processos... A história, né? Eu aprendi habeas corpus e mandado de segurança, na verdade, com os B10 do Tribunal de Justiça. Perfeito. Bill e Bolinha, que era muito famoso, muito folclórico. Até hoje as pessoas se lembram dessas pessoas. E eles tinham um conhecimento prático formidável. E devo muito a essas pessoas, claro, humildes, sabe? Perfeitamente. E eu me lembro até que Severino era, não sei se está vivo ainda, mas recentemente ele me encontrou comigo, não faz muitos meses atrás, e eu disse para ele que ele era o responsável, parte grandemente responsável da minha formação, e ele ficou emocionado. Isso é importante, né? Quer dizer, isso eu acho muito importante. E eu não estava fazendo favor nenhum a ele. Perfeito. Quer dizer, mostrar como a atividade no Poder Judiciário é uma atividade que precisa integrar, né? Desde o juiz, passando pelo servidor, claro, por todos, né? Claro. Era de uma habilidade impressionante, aquele pessoal. Bom, então eu saí, passei a estagiar, né, com escritório de advocacia, e depois estagiei na 10ª Vara Civil com o ex-juiz já falecido, se tornou depois desembargador. Fala só um pouquinho mais alto, Roberto. Trabalhei também como estagiário, então eu tive experiência didática tanto na área da advocacia como na área judicial, e lá também aprendi a fazer minutas de decisão judicial. E em seguida a graduação em 1980, turma professor Augusto Duque, certo, na Federal. E foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu era o decano. Era o decano. Salvo engano, chegou a ser o decano de todos os tribunais de justiça. Isso. Era uma figura
exponencial, sou direito formidável. penal. Naquela época, o Tribunal de Justiça do Estado, a despeito de todas as vicissitudes, tinha quadros assim realmente notáveis, pela pujança ética, pela coragem moral inabalável. Havia também um desembargador chamado Agamenon Duarte Lima. Ele era um senhor já provecto, mas era um defensor das minorias àquela altura dos acontecimentos. Certo. Eu me recordo bem que o tribunal, no final dos anos 80. o tribunal indeferia os requerimentos de inscrição para a magistratura de mulheres. Sei. E ele, de tão indignado, se ausentava das sessões. Não sem esbravejar, não sem defender a cidadania das mulheres. Isso consta em ata? Quer dizer Isso consta em ata. Eu me recordo que li um arquivo forense a certa altura dos acontecimentos de épocas anteriores às minhas, em que se argumentava num dos votos que a mulher não tinha condição de ser juíza por conta do seu ciclo menstrual. Incrível, isso nos anos 80. Não, antes ainda. Antes ainda. Então havia um desconhecimento de causa para a cidadania, para o exercício dos direitos, assim, impressionante. Mas mesmo nesse mar de obtusidades históricas, vamos dizer assim, havia magistrados que se destacavam, sabe? Pela vanguarda, pela percepção do futuro, pelo reconhecimento dos direitos individuais e coletivos, independentemente de contextos fisiológicos ou corporativos e tal. O desembargador Augusto Duque, Agamenon Duarte Lima, Gabriel Lucena Cavalcante e alguns outros, certo, dos quais eu não me Guerra Barreto, o próprio ainda vivo Geraldo Campos, Geraldo Magela Dantas, sei, Campos, ainda é vivo ele. Eu o visitei há pouco tempo. E essa citação, eu creio que é uma homenagem a ele. Claro, claro. Eu tenho muito deles. Perfeito. Eu aprendi muito com eles. Inclusive, numa dessas passagens, eu era juiz em Brejo da Madre de Deus, tá, o desembargador Augusto Duque era corregedor, e soube que eu queria me demitir da magistratura. Exoneração. Porque eu encontrei cada coisa cabeluda que não era compatível com o que eu estudei. Eu sei. Eu não esperava encontrar na vida prática aquilo que eu não havia estudado. E pior, ao tentar pôr em prática as regras, as leis, tentar efetivá-las como cabe, como tem de ser no Estado de Direito, era uma chuva de obstáculos e de barreiras subjetivas, de toda natureza, que eu me via assim, feito estressado, é um trabalho impotente, não é? E aí chega a Justiça Federal na tua vida. Bom, aí eu resolvi sair. Tinha também o apelo remuneratório. Na Justiça Federal eu passei a receber 3 vezes os vencimentos que eu recebia na época como juiz do Estado, mesmo contando a gratificação eleitoral que eu recebia na época. Isso é 1988. 2. Na Justiça Federal. Eu fiz concurso para a Justiça Federal em 87. Eu fui do último concurso nacional. Certo. Aliás, a 5ª região, a nossa região, é vergonhosamente a única região nacional que ainda represa juízes de concursos nacionais a contragosto, sem serem elevados ao 2º grau. Nós estamos submetidos a essa hostilidade, vamos dizer assim, corporativa. Mas você chegando à Justiça Federal, então, até hoje, houve um concurso que você fez. Houve um concurso. Tem muita gente querendo fazer concurso para a Justiça Federal. Para você ter uma ideia, nesse nosso ciclo de debate, mais de 7.000 visualizações. Então eu tenho pessoas que escrevem diariamente para mim, dizendo: olha, que bom nós termos a possibilidade de escutar os juízes. Fala das dificuldades do teu concurso, desse concurso nacional que você realizou em 87. Eu peguei 2 malas de livro, despachei no caminhão. Ao medida que estava também trabalhando como juiz estadual. Aproveitei umas férias, mandei para Brasília, me internei no hotel lá durante 10 dias e fiz o concurso. Logrei aprovação. As etapas ocorreram todas em Brasília. A primeira etapa foi aqui.
Certo. A prova, o diretor do foro era Adalto Zé de Mello, Certo. que tinha sido um dos primeiros juízes federais aqui nomeados, não foi concursado. E ele fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, nós temos também na Justiça Federal, ou tivemos, em razão do ressurgimento por um ato institucional, não era de juízes concursados. Tá. E ele me fez o favor de tomar minha prova, porque era de múltipla escolha, e havia aqueles cartões de perfurar. Certo. Um cartão grosso de perfurar. Eu Gabarito, né? perfurei em torno de 65% a 70%, e ele não deixou. A prova estava toda respondida, imagino que bem, e ele não deixou eu terminar de perfurar. Porque o tempo acabou? Ele disse que o tempo acabou, não deixou eu perfurar. Mas mesmo assim eu ainda fiquei com nota suficiente para ser aprovado naquela etapa. E fui classificado assim lá pelo 40º e pouco lugar, porque tive essa perda. Certo. Que foi uma coisa circunstancial. Mas valeu tudo. Nelson Mandela disse que nunca perdeu nada na vida. Ou ele ganhou ou aprendeu. Certo. E aí, ultrapassada a primeira etapa, com essa dificuldade, aí fomos para Brasília fazer prova oral, aguardamos então, o imediatamente era a prova oral. Após não, primeiro foi a prova múltipla escolha. Perfeito. Depois a prova discursiva, feitas aqui, a prova discursiva temática e a prova discutiva prática, que consistia numa sentença. E depois a prova oral lá em Brasília. Perfeito. Foi presidido a minha comissão pelo ex-ministro já falecido Sebastião Reis. Aliás, certo. Uma pessoa boníssima. Me lembro até hoje. A primeira pergunta que ele me fez, no intuito exatamente de descomprimir o estresse, ele disse: como o senhor passou a noite? Certo. Então isso foi uma pergunta bem coloquial, bem humana e rasteira, mas com o propósito de tranquilizar o candidato. Claro. Era um juiz humanista. Eu vi isso nele. Quem mais participou da banca, Roberto? Um foi aquele Roberto Rosas, certo. Autor do direito eleitoral. O outro foi o ex-ministro, na época juiz de Natal, Zé Delgado. Certo. E eu não me recordo se havia outro. Parece que era o Costa Leite, não me recordo. Tá bem. E aí, feita a prova oral em Brasília, sim. Não é? Você tomou posse imediatamente em Pernambuco ou houve demora? Eu fui para Pernambuco. Eu poderia ter fundado subseções como Joinville, outras. Eu podia ter ido para qualquer parte do Brasil, no sul, sobretudo. Sei. Florianópolis tinha vaga, Curitiba tinha vaga, Rio Grande do Sul, enfim. Mas eu preferi vir para cá e eu assumi primeiro Petrolina. Petrolina. Ficou quanto tempo em Petrolina? Eu fiquei, acho que uns 6 meses. E dentro de algum período eu acumulei, eu já tinha sido removido, mas assumi o compromisso com o Tribunal Federal de Recursos de acumular as 2 varas, enquanto um substituto, que foi o Adão, que me substituiu lá em Petrolina. Eu fui o segundo juiz de Petrolina. Isso é importante, quer dizer, Tribunal Federal de Recursos. Explica um pouco, porque hoje em dia nós não temos um tribunal federal em Brasília. Nós temos atualmente 5 tribunais regionais federais. Eu faço memória do Tribunal Federal de Recursos de forma melancólica. Certo. Não no sentido de uma má impressão do TRF, do Tribunal Federal de Recursos, mas de uma excelente impressão que nós não vimos replicada nos TRFs locais. Sim. Então a Constituição de 88 fez uma substituição. Destruiu a Justiça Federal. Porque perdeu uma certa unidade. Não, a Justiça Federal tinha uma unidade, havia respeitabilidade e, sobretudo, havia consequência prática. Aquilo que eu não encontrava na Justiça Federal, na Justiça do Estado, eu vim encontrar na Justiça Federal. Eu não precisava fazer louva-minha, nem precisava estar me visibilizando em tribunal para que as minhas decisões
sobretudo as mais bem elaboradas, as mais trabalhadas, recebessem do tribunal elogios assim gratuitos. Isso é importante. Eles mandavam um telegrama para mim, elogiando as decisões e tal, e mandavam implantar na ficha funcional. Eu nunca vi isso aqui. Então, o Tribunal Federal de Recursos, para você, foi uma excelente experiência. Com certeza. Bom, aí eu lhe O Tribunal Federal nós hoje estamos discutindo, há inclusive uma emenda constitucional aprovada. Nós temos atualmente 5 tribunais regionais federais. Só para quem eventualmente não conheça, a primeira região com sede em Brasília, a segunda região com sede no Rio de Janeiro, a terceira com sede em São Paulo, a quarta com sede em Porto Alegre e a quinta com sede em Recife. Há uma emenda constitucional criando mais 4 tribunais regionais federais. Eu te pergunto, com todos esses elogios ao Tribunal Federal de Recursos em função desse caráter nacional que a Justiça Federal possuía, você é favorável ou desfavorável à criação de mais 4 tribunais regionais federais e, sobretudo, por quê? Bom, primeiro eu queria começar pelo fim. Tá. Eu não tenho nem que ser favorável, nem que ser desfavorável à criação dos novos TRFs, porque eles são uma realidade. A emenda foi editada pelo Constituinte, ela foi promulgada pelo Constituinte, e o Supremo Tribunal Federal não está respeitando a vontade do Constituinte. Está há uns 5 anos. Isso é uma hipertrofia, é uma abjeção melhor institucional. Isso, quer dizer, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem uma liminar dada por um ministro que já se apresentou. Que já se aposentou, foi para o outro e continua engavetando o processo do mesmo jeito. Cerca de uns 4 anos. E quem propôs essa suspensão da implantação dos tribunais foi uma associação assim de segunda, terceira categoria de procuradores que não tem nem interesse direto, primário na coisa. Quer dizer que isso é importante. Quer dizer, você defende, portanto, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não havia nem que haver. Esse é o tipo da providência que tinha que ser rejeitada ad limine, por falta de possibilidade jurídica do pedido. Mas quem, digamos, eventualmente discorde vai dizer, olha, Roberto, você não falou que o Tribunal Federal de Recursos era um avanço e que essa atomização você via com alguma cautela. O fato de criar mais 4 tribunais... Não, o problema foi o seguinte. Quando os tribunais regionais federais foram criados, o Constituinte de 88 calculou mal e abriu a chance de o próprio TRF localizar os 5 tribunais ali criados. Ele calculou mal, tanto na topografia quanto na quantificação. O que o Constituinte de agora, em 73, fez foi recalcular esse quantitativo para uma abordagem geopolítica mais consentânea ao território nacional e à densidade de nossa população. Na realidade, os novos 4 tribunais foram criados a exemplo do que já foram criados os 5 em 88. Tanto é assim que a edição desses novos 4 tribunais é feito por ato das disposições constitucionais transitórias, um parágrafo a mais do artigo 27 do ADCT. Parece que o maior obstáculo que se vem ofertando quanto a esses tribunais seria o fato de que essa matéria seria da competência ridículo. Privativa. Esse é um argumento inteiramente fora de propósito. Vou fazer mas eu sei qual é o seu argumento. Então, sim, mas é necessário que o pessoal acompanhe. Então, o argumento que me parece principal contra a instalação, porque criação houve por emenda constitucional, desses 4 tribunais, é que a iniciativa para a criação dos tribunais era privativa do próprio Superior Tribunal de Justiça. No entanto, essa emenda constitucional não foi iniciativa privativa do Superior Tribunal de Justiça. Eu pondero, não sei se o Roberto concorda, que emenda constitucional é uma coisa, lei ordinária é outra. Então, o que a Constituição diz que é da iniciativa privativa é a lei ordinária. A emenda constitucional sequer tem entre os legitimados para propor uma emenda constitucional o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, admitir que o Superior Tribunal de Justiça formulasse uma emenda constitucional para isso é admitir algo inconstitucional, porque ele não tem legitimidade para propor emenda. Como eu digo a você, essa é uma argumentação rasteira, desproposital
e denuncia a incompetência de quem defende isso. Mas vamos então mostrar a importância. Porque a Constituição, a Constituição não restringe a atividade do Constituinte, a não ser nas cláusulas pétreas. Na realidade, o que a Constituição reserva para a iniciativa do Supremo Tribunal Federal é a lei relacionada com a criação de cargos. Nós não estamos tratando de lei, nós estamos tratando de pauta constitucional, de norma constitucional direta, emenda. Essa é outra coisa, está longe de afetações. Agora, o que está por trás realmente desse processo de obstacularização da história do Poder Judiciário brasileiro, do avanço ou da requalificação do Poder Judiciário brasileiro, ou pelo menos da equalização da sua oferta em relação à demanda reprimida de prestação judicial, são argumentos, são fatores muito mais prosaicos do que a gente possa imaginar. Na realidade, o que está se questionando aí é a divisão do butim. Na realidade, os poderosos, as cúpulas, têm receio de se prejudicar na disponibilidade de cargos, do fisiologismo puro. Na realidade, eles não querem a expansão da Justiça Federal para não se prejudicarem nas disponibilidades dos cargos comissionados e outras coisas mais. Dividir poder é ruim na cabeça de tiranetes. Então, mas vamos então colocar para a população competência da Justiça Federal, os impactos sociais que a Justiça Federal efetivamente produz no exercício da sua competência constitucional. Um caso, nessa tua já extensa vida como juiz federal, em que você considere que mereça um destaque especial, um impacto social das tuas decisões. A Justiça Federal, como você sabe, é tão comum como a Justiça dos Estados. Mas do ponto de vista da realização pessoal do magistrado, ser juiz de direito... Uma decisão tua. Eu vou dizer, ser juiz de direito é algo que responde e atende mais às nossas inspirações ou ideais profissionais. O juiz federal, pela própria natureza de sua competência, é um juiz mais burocrático. Por natureza. O juiz federal. É mais burocrático. E aí isso nos faz um certo... Também o aparato operacional de funcionamento da Justiça Federal afasta o cidadão, de certo modo. E o caráter repetitivo das ações também nos torna mais burocráticos do que os juízes do Estado, que estão lá morando no interior, vivendo o dia a dia das pessoas e tal. Muito bem. Mas acontece decisões assim importantes, e até muito importantes, que são capazes até de repercutir não só socialmente, como historicamente no desenvolvimento da sociedade a que servimos. Decisões bem montadas, bem justificadas, bem fundamentadas são capazes de fazer história. Ultimamente, inclusive, nós estamos claro, sendo colocados dentro de um, digamos assim, de um teatro. De uma redoma circense. Uma situação complexa, porque a questão da corrupção no Brasil parece que de alguma maneira precisa passar por essa é fundamental que se reformule a Constituição para mexer no formato de composição dos tribunais deste país. Nós precisamos acabar com esse negócio de merecimento, porque no Brasil não há merecimento, o que há é relacionamento. Se o camarada tem boas falas com os poderosos, ele vai ser promovido. A não ser em caso de antiguidade. Mas mesmo assim os tribunais fraudam a antiguidade, como o nosso tribunal aqui frauda a regra do artigo 93, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. É bom esclarecer isso. Quer dizer, na verdade, o que o Roberto está falando, e eu acho que merece uma atenção de todas as pessoas que estudam, é o seguinte: é que na promoção por merecimento, a Constituição aponta como havendo a necessidade de se respeitar. São elegíveis só a primeira antiguidade. Existem 5 tribunais regionais federais no Brasil e não há um critério uníssono. Alguns, na promoção por merecimento, cumprem com o quinto de antiguidade, outros não cumprem. A maioria cumpre, só que não cumpre a quinta região e a primeira. E há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Quer falar um pouco sobre essas decisões? Claro. Teve, por exemplo, algumas decisões que eu me recordo agora. Por exemplo, as decisões... teve um caso do reconhecimento da responsabilidade
patrimonial da União pelo desaparecimento, morte e ocultação de cadáver de um militante político que nem era guerrilheiro nem nada, ele era um comunista ligado à causa da causa operária relativa à igreja. Você vai julgar esse caso? Julguei esse caso, foi uma condenação muito importante, mas esse caso é particularmente assim especial para mim como magistrado, porque a velha mãe desse cidadão, que tinha uns 90 anos, eu nunca vi, nunca falei, foi uma sentença bem festejada na época e tal, confirmada pelos tribunais, e ela ligou para mim, ligou para o meu gabinete, a velhinha, a dona, já faleceu, dona Lúcia ou Lígia, alguma coisa. Essa senhora me disse em pequenas palavras singelas, ele disse: é doutor Roberto. Eu disse: pois não. O senhor não me conhece, aqui eu sou Lígia Frazão, não me lembro bem o nome dela, não me recordo. O senhor não me conhece, eu sou a mãe de Rui Frazão Soares. O senhor não vai entender direito, mas eu queria lhe dizer duas coisas. Eu queria lhe dizer só uma coisa. Pois não, diga. Primeiro, muito obrigado. A senhora não tem que me agradecer nada. Eu fiz o meu dever. E segundo, abençoar o útero da sua mãe. Que lindo, Roberto. Ela disse isso mesmo. Nunca mais me esqueci da minha vida. Que lindo. E aí isso me fez suportar as idiosincrasias que eu venho assistindo dentro do judiciário, sabe? O que tem de desonestidade, de maquerência, de emulação, de injustiça dentro da justiça em relação aos próprios juízes, não significou mais nada para mim diante de um prêmio desse que eu levarei para o meu túmulo. Perfeito. Entendeu? Roberto, mas teve outros casos também, brigas políticas, por exemplo, a briga de Arraes com Jarba Vasconcelos. Eles entraram com ação popular, com efeito de improbidade. E aí eu desmistifiquei tudo na sentença, disse: o objetivo é outro e tal. E aí Jarba mandou uma carta para mim, já governador, me esculhambando, dizendo que eu não servia para ser juiz e tal. A gente enfrenta essas coisas, mas faz a coisa certa, né? Bom, enfim. Mas me diz uma coisa, você que é um juiz super experiente, já com tantos anos de justiça, desde 88, como você falou, uma palavra para os jovens que querem ser juízes federais, ou aquelas pessoas que mesmo não queiram ser juízes federais, juízas federais, têm simpatia pela Justiça Federal, que eu estou vendo são tantas. Certo. Bom, quem tiver a inspiração de ingressar na magistratura pensando em riqueza, fortuna, sucesso fácil e rápido, procure uma banca de feira. Não é aqui. Mas quem acredita que servir ao semelhante e que os trunfos desse serviço devem ser calculados de modo transcendente, de forma intergeracional, por vezes você não recebe, não vê o produto dos seus esforços, mas lá pelas tantas, seus filhos, netos, outras gerações vão se lembrar do exemplo de nobreza que você deu hoje, apesar de toda a dificuldade. Certo. E quem tiver essa aspiração e essa vocação profissional, pode ter certeza que vai ser uma pessoa feliz. Tá bem, Roberto. Olha, Roberto, eu quero te agradecer por ter atendido ao meu convite. Enfim, por mais uma vez ter atendido ao meu convite, Roberto. Obrigado.